Olá, pessoal! Essa apresentação é relativa ao trabalho final da disciplina EPR 421, Pesquisa Operacional Aplicada à Engenharia de Produção. Esse trabalho foi realizado pelos alunos Isabela Silva Alves e Breno Otávio Paiva Castro. O tema do nosso trabalho é Pesquisa Operacional Aplicada à Alocação de Funcionários em uma escala de horários de uma oficina mecânica industrial. O problema de alocação de horários pode se tornar muito complexo, e isso se deve a dois fatores. O primeiro deles é um grande número de possibilidades que podem ser analisadas, juntamente a verificação de diversos requisitos que pode ser necessária para que seja feita a melhor alocação de horários possível. Dessa forma, gera-se um espaço de busca vasto, mas que é altamente restrito. Porém, esse problema pode se tornar ainda mais complexo caso seja acrescida uma necessidade de determinar um número ótimo de funcionários em cada horário específico. Tendo isso em mente, o nosso trabalho tem como objetivo a minimização da despesa adicional gerada em uma oficina mecânica industrial hipotética a partir da contratação de mão de obra. Para a realização do trabalho, foi necessário considerar alguns fatores. O primeiro deles é o salário base de cada um dos cargos. Note que há uma diferença entre os salários dos cargos no primeiro turno e no segundo turno. Isso se deve a um adicional noturno previsto por lei. Esse adicional é de 20% do salário base. Outro fator a ser considerado é a demanda diária de cada cargo. Por se tratar de uma oficina mecânica industrial, há necessidade de pessoal em todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. Esse fator é extremamente importante, pois os funcionários têm direito a 2 dias de folga na semana. Então, faz-se necessário construir uma escala de trabalho. A função objetiva do nosso trabalho é dada então por Z é a minimização do somatório de I igual a 1 até M, do somatório de J igual a 1 até M, de QIJ vezes SI. Essa função representa a soma dos funcionários alocados em cada um dos cargos vezes o salário de cada uma das funções. Nessa função, I representa o cargo em que o funcionário foi alocado. J representa o dia da semana em que o funcionário começa a trabalhar. M é o total de cargos, 4 cargos. N é o total de dias, 7 dias da semana. Q e J é a quantidade de funcionários no cargo I que começam a trabalhar no dia J. E SI é o salário do cargo I. No nosso trabalho, existem 3 restrições. A primeira delas diz que a soma das pessoas contratadas para cada um dos cargos que estiverem trabalhando em cada um dos dias da semana deve ser maior ou igual à demanda para aquele dia. Ou seja, a demanda deve ser satisfeita. Já as outras 2 restrições são restrições de domínio. A primeira delas indica que o parâmetro x e jk deve ser binário. Quando esse parâmetro for igual a 1, o funcionário que trabalha no cargo I e começou a trabalhar no dia J estará trabalhando no dia K. Quando esse parâmetro for igual a 0, o funcionário estará de folga. Uma das premissas do nosso trabalho é que os funcionários trabalham em escalas 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho na semana e 2 dias de folga. A segunda restrição de domínio diz que a quantidade de funcionários no cargo I que começam a trabalhar no dia J deve ser um número inteiro. Para a resolução do nosso problema, foi necessário construir algumas tabelas no software Excel. Na primeira delas, estão contidas as variáveis de decisão do nosso problema,
que são a quantidade de funcionários para cada um dos cargos que começarão a trabalhar em cada um dos dias da semana. Dessa forma, é possível montar uma escala de trabalho. Também está contida nessa tabela a função objetivo do nosso problema. A função objetivo é dada pelo total de empregados de cada um dos cargos vezes o salário dos cargos. Para a resolução do nosso trabalho, também foram necessárias outras 4 tabelas. Esta é um exemplo delas. Nessa tabela estão contidas uma matriz com os números 0 e 1. 1 indica um dia de trabalho e 0 indica um dia de folga. Na outra coluna está representada a quantidade de funcionários que estarão trabalhando em cada dia. Note que, mesmo que o funcionário tenha começado a trabalhar em um dia diferente de outro, ele pode estar trabalhando no mesmo dia, então por isso que foi necessário construir várias tabelas. Há também a demanda diária para cada um dos cargos. E por fim, o excedente, que é a quantidade de funcionários que foi alocada a mais que o mínimo exigido pela demanda. Em seguida, foram definidos os parâmetros do solver. Foram definidas as células da função objetivo e as células variáveis. O nosso problema é um problema de minimização. Foram acrescentadas a restrição de integralidade e as restrições de número de funcionários, que indicam que os funcionários alocados para cada um dos dias das semanas em cada um dos cargos deve ser maior ou igual à demanda. O método de solução escolhido foi o LP Simplex. Os resultados obtidos foram: 16 funcionários devem ser alocados para o cargo de mecânico de primeiro turno, com um salário total de R$ 32.000 por mês. 11 funcionários devem ser contratados para o cargo de mecânico de segundo turno, com um salário total de R$ 26.400 por mês. Devem ser contratados 3 eletricistas para o primeiro turno, com um salário de R$ 5.400 por mês, e 2 eletricistas de segundo turno, com um salário de R$ 4.320 por mês. Logo, deverão ser contratados 32 funcionários. E a despesa mensal que a empresa irá gastar com esses funcionários adicionais será de R$ 68.120 por mês. E esse é o valor da nossa função objetivo. Nos próximos slides, seguem os valores que nós obtivemos para cada um dos cargos nas nossas tabelas de restrição. Muito obrigada por assistir o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, por favor nos envie nos nossos e-mails ou então escrevam nas caixas de comentários do YouTube.